até desistiu de lutar. Você que já não pode mais dormir. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. O pessoal está entrando aí. Estamos iniciando mais uma live aí, bate-papo da fé. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez, né, é o pastor Evilásio. Para quem não conhece o pastor Evilásio, é o nosso pastor lá da Igreja Missões do Evangelho Pleno de Uberaba, Minas Gerais. Ele é de Guanambi, natural de Guanambi, né? E um menino de Deus, tem um testemunho brilhante aí de como ele chegou na igreja. E ele vai estar comigo aí, já vou convidar ele aí, o homem já está chegando aí. Vai ser benção. Convida as pessoas aí, amados. Vamos convidar a gente aí para estar acompanhando essa live. E vai ser benção. Estou aqui também com minha esposa. Boa noite, pessoal. Pai, pastor. Paz, pastor Evilásio. Pera aí, viu, Bispo? O que está acontecendo aqui? O que houve? Tá escuro aqui, peraí. Ah, não, tá bom. Não, eu não tô me vendo, ué. Vai chegar. Eu estou lhe vendo. Ah, já tá? Tá, você tá bonito pra danar, hein, meu? Por nada. Tô suado. Como é que você tá? Tudo bem? Bispo, graças a Deus, tudo bem. Estamos aí na fé. Tá vindo de uma live agora na igreja? Sim, senhor. Tava no culto lá. Cheguei agora. Tava pregando lá, eu acompanhei aqui. Estava falando sobre a depressão de Elias. Exatamente, Bispo. Que bom. A vida de Elias, né? Exatamente, é. Hoje, É isso aí. senti... Pode falar. como a gente atinge um número de pessoas também de fora, né? Então a gente achou que era um assunto muito importante para muitas pessoas que estão vivendo esse momento difícil agora, né? O Bispo, eu só tô achando estranho porque eu não consigo me ver aqui. Você não tá conseguindo Mas- me ver, não? Não, mas se eu estiver vendo o senhor, já está bom, mas eu não consigo me ver. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lhe derrubar aqui de novo, derrubar assim, no bom sentido, né? Tá, E sim, senhor. E você entra de novo aí, beleza? Tá bom, beleza, Bispo. É isso aí, gente. Deu um probleminha lá com a live do pastor, com a internet dele, mas vai entrar aí. Vamos, povo de Deus. Suzana aí entrando. Vânia. Tiago. Solange, Deus abençoa. Ângela também está aí. Tem um pessoal abençoado. O povo da Igreja Missões é um povo, abençoado. Juliana, esposa do pastor Heron. Cadê o pastor Heron? O pastor Heron não entrou ainda não, hein? Pastor Heron não está ainda não. Quero ver ele aí. Vamos lá. Pastor Evilásio vai entrar aí. Deve estar reiniciando aí. Ele entrou aí, ó. Vou colocar ele aqui agora. Vamos ver aí. Se agora vai dar certo, né? Agora, beleza. Agora ficou bom. Agora tá ótimo. Cadê Fernando? Tá aí perto? Ela tá aqui perto, Bispo. É que ela tava aqui, como foi muito em cima da hora, tá aqui tentando ajeitar aqui. Tá sem um lugar para colocar o teclado. Entendeu? Amém. Mas vai falando aqui e ela vai tentar ver alguma coisa aqui. Para quem não sabe, aí nós já tivemos um bate-papo junto. Verdade, Bispo. Semana retrasada, né? Isso, sim, senhor. E hoje, aí eu pensei, porque eu estava colhendo alguns testemunhos, né? Ainda tem muita gente para dar testemunho aí de Brumado, que eu vou estar agendando aí. E gente que for impactada, né? E abençoada aí pelo poder de Deus. Tem o Valnei, tem a Soli, que também vai dar testemunho aí logo, logo. E é muito bom. Aí eu lembrei de você, rapaz. Eu falei, pastor Evilásio chegou na igreja só o cavaco, né?
E ele tem um Chegou assim. testemunho forte aí, falei, vou chamar ele de volta. Claro que os pastores que fizeram a live comigo vão voltar. Inclusive, eu quero lembrar o pessoal aí que sábado, como o bate-papo aqui é de segunda a sexta-feira, mas exclusivamente eu vou ter uma live sábado agora, às 21 horas, porque é um amigo meu que mora no Japão, entendeu? Uhum. Fizemos a obra junto, lá na Assembleia de Deus Nipo Brasileira, em Suzano. E ele tem muita história para contar do nosso início de ministério, é muito bom. E como ele trabalha lá no Japão o pessoal trabalha 12 horas. E para nós aqui vai ser sábado, mas para ele lá vai ser no domingo, 9 horas da manhã. Né? Horário diferente, né? É. E eu vou estar com ele aqui no sábado, exclusivamente no sábado eu vou fazer essa live com ele. Às 21 horas, para ele lá 9 horas da manhã, para nós aqui às 21 no sábado, para ele lá 9 horas da manhã do domingo. Então vai ser muito bom lembrar de tempos de 1989, 90, né? Vai ser muito bom. O nome dele é Francis Wagner. A gente chamava ele de Vané. Ele vai estar com a gente aí, mora no Japão já há muitos anos. Né? Tem família lá. E é um menino de Deus. Mas vamos lá, pastor Vilar. Muito bom. Então, bispo, esse testemunho que o senhor tem feito aí tem servido de bênção para muitas pessoas, né? Tem edificado a fé aí de muitas pessoas. Isso é muito importante. Amém. Então, bispo, é o seguinte, o Fernando vai tentar fazer um improviso aqui para a gente colocar o teclado, mas já pode ir falando, depois ela toca, ou agora ela vai tocar agora? Manda ela aparecer aí para dar um alô aí pro pessoal. Dá um alô aqui, parece aqui. Ela vai aparecer aqui, bispo, tá? Ela não tem muita afinidade com as câmeras, não, mas ela vai. Mas ela vai acostumando. Ela já está acostumando, na verdade, né? Então, bispo, enquanto ela ajeita aqui, eu vou falando um pouquinho, ela vai ajeitando aqui. Amém. Manda ver aí, meu irmão. Como que você chegou na igreja? Como estava a sua situação? Então, bispo, mais ou menos aí no ano de 2005, acho que por meio de agosto, por aí, foi a época que eu cheguei na igreja. Eu cheguei na igreja numa situação, assim, de muitas dores, muitos problemas. Eu tive, assim, uma história, morei na roça até os mais ou menos 6 anos de idade, depois eu fui para a cidade. Na cidade ali, eu fui estudar e tal, e coisa de menino. E eu sempre fui assim um jovem que eu achava que eu era um pouco complexado, vamos dizer assim. Eu me sentia um pouco complexado em relação à minha vida e tal. E isso, de certa forma, me gerava aí esse complexo, vamos dizer assim, né? E quando eu cheguei na época na igreja, eu estava num período onde eu trabalhava numa empresa. Essa empresa era uma empresa de... Essa empresa é uma empresa de baterias para carro, né? E aí eu estava com um momento assim difícil, onde eu descobri que eu estava com depressão, tristeza, angústia, não é? E eu estudava nessa época na escola, eu já tinha dificuldade já em relação às aulas, eu não tinha mais paciência para ficar ali, porque eu chorava muito, era uma situação muito angustiante, onde eu imaginava que a vida já não tinha mais sentido. O que desencadeou esses problemas foram problemas familiares, né? A gente teve muitos problemas familiares e tal, brigas constantes dentro de casa, e o meu pai na época no alcoolismo, né? E então eu fui trabalhar nessa empresa, e eu trabalhava como gerente dessa empresa, e na época eu estudava numa escola onde eu tive muitos problemas, vamos dizer assim, não é? Muitos problemas, frustrações em relação a sentimentos, pessoas, financeiro, problemas de família. Isso foi acarretando na minha vida e chegou um tempo assim, de esgotamento, onde eu já não tinha mais uma saída, sabe? Eu me deparava com angústia constante, aonde eu não dormia mais à noite já, eu não tinha mais apetite alimentar. Eu, além desse problema de depressão, eu já tinha um problema de estômago na época, um problema grave, né? Era uma úlcera já no estado grave, né?
e aonde fez endoscopia, descobriu que era um problema sério. E na época eu não encontrava uma saída, até porque eu era de uma outra religião, e eu mesmo assim participava, e tinha aquela tradição, né, de família, que tá naquela região, naquela religião tinha que morrer nela e tal, aquelas coisas, o senhor sabe, tradição religiosa. E eu tinha uma dificuldade em relação à igreja evangélica, eu tinha uma dificuldade de participar, de ir, até então nunca tinha tido contato nenhum. E quando eu cheguei nesse estágio, eu cheguei num estágio assim de... Um dia eu estava em casa, e eu fui para a roça, né? Muito angustiado, com um problema de sentimentos, com uma... Na época eu gostava de uma menina, vamos dizer assim. Gostava de uma menina também, e era muito apaixonado por essa menina. E aí, juntou os problemas desse relacionamento, mais os problemas da família, e mais o trabalho que não andava muito bem, eu realmente cheguei num estágio de depressão profunda. Não comia, não alimentava, não dormia. E com isso também eu ouvia vozes chamando meu nome. Era uma coisa assustadora. À noite eu era um tormento, vamos dizer assim, um tormento à noite. E um dia, para mim, parece... Hã? Não tinha insônia também, né? Tinha muita insônia, não dormia. Eu passava a noite em claro e o dia, para mim, era um dia assim, muito grande. Parece que não passava, sabe? Era uma dor tão grande que parece que uma hora era um dia. Então era uma coisa assim, onde eu falasse, meu Deus, que situação que é essa? Eu não tinha pessoas assim para me falar sobre isso. Eu lembro que eu falei com uma pessoa sobre isso, ela falou assim, você pode estar com depressão. E a minha família ficou muito preocupada, porque eu estava realmente muito mal, né, bispo? Então teve um dia que eu fui para a roça, né, onde eu nasci lá, e ali eu fui para um lugar, na lagoa lá onde é o terreno da minha avó, e aquele dia eu estava num tormento tão grande que eu disse assim, eu vou dar cabo da minha vida, porque a minha vida não tem sentido algum, eu não tinha alegria para nada, para sair, para comer, para estar com os amigos, nada, sabe, absolutamente nada me preenchia, nada me satisfazia. Então era uma tristeza muito grande, era um tormento assim na minha cabeça, aquele pensamento ficava martelando 24 horas na minha cabeça. Então era algo que completamente me atormentava, dia e noite, né? E eu não conseguia desenvolver o trabalho, porque minha cabeça não estava funcionando muito bem, devido a essa depressão. Eu não conseguia mais trabalhar direito, eu não vendia, eu não produzia, me sentia muito solitário, muito sozinho, até porque eu não me abria muito com as pessoas nessa época, né? E aí eu já tinha esse complexo, vamos dizer assim, de certa forma eu tinha esse complexo, carregava na minha vida esse complexo. E Nossa, eu tá perguntando aí, quantos anos você tinha nessa época aí? Nessa época eu tinha aproximadamente 18 anos, bispo, eu tinha nessa época. 18 anos, muito jovem, muito magro. E, assim, eu já trabalhei de tudo nessa vida que você imaginava. Já trabalhei de vender picolé na rua, já trabalhei de pedreiro, fui mecânico de moto, fui gerente de uma loja de moto, eu fui porteiro de motel, até isso eu fui na vida. E aí, É mesmo, rapaz? bicho, verdade. E aí, de tudo eu já fiz um pouco na vida. Trabalhei na roça, plantando, capinando, colhendo, e já trabalhei de tudo um pouco. E sempre trabalhei desde pequeno, né, bispo? Então, assim, e quando eu tive esse último emprego agora, eu estava, assim, desempregado, numa situação difícil, e achei esse emprego que foi uma grande oportunidade para a minha vida, né? E aí, na época, eu conheci a igreja, a minha irmã, ela teve na época ela passou pela porta da igreja, que ficava lá eu não sei mais o nome, mas era próximo ali à praça. Eu lembro que sua irmã foi na igreja vender um consórcio. Exatamente, um computador. E lá ela foi evangelizada na igreja e nunca mais a vida dela foi a mesma. Ela foi ver, acho que um consórcio, um negócio de computador, essas coisas, e ela conversou com o pastor Tiago lá na época, e aí ela foi convidada para a igreja, né? E ela foi. E a minha irmã também, bispo, ela tinha muitos problemas. Ela tinha síndrome do pânico, ela tinha depressão também. E ela foi para a igreja.
E na época ela me convidou, então assim, eu fui muito irredutivo, porque eu não queria ir, porque eu tinha assim uma dificuldade em relação à igreja evangélica, vamos dizer assim. Infelizmente eu tinha essa dificuldade na época, né? Nunca tinha frequentado, nunca tinha participado, não é? Tive o batismo ali da igreja católica, então não tive muito contato. Só que assim, eu sempre fui um jovem assim, muito, mesmo na outra religião, bispo, eu sempre fui muito participativo, né? Sempre gostei de participar das coisas. Eu tinha esse lado na minha vida de buscar as coisas de Deus, mas de forma diferente, né? E aí ela me convidou, eu falei assim, não, não quero ir. E nisso eu tinha tentado contra a minha vida a primeira vez, né? E depois teve uma segunda vez, onde eu tentei contra a minha vida também. E o mais interessante disso, bispo, é que dentro desse problema que eu tive, na época, a angústia que eu sentia era tão profunda, tão grande, o desespero era tão grande, que eu não conseguia ficar num lugar mais de 2 minutos, 3 minutos. Era muito inquieto, assim, me dava um desespero que eu queria sair andando. Aí andava, não estava bem, ia no lugar não estava legal, ia para a escola não estava bem, então lugar nenhum me encaixava em nada. Então eu não tinha saída, era uma situação terrível. E depois, pela segunda vez também, eu tentei tirar minha vida. A primeira vez eu tentei me afogar, né? Porque tinha uma cisterna na roça lá, falei, eu vou pular nessa cisterna aí. E uma outra vez eu pensei em me enforcar, né? Então, assim, é algo desesperador na época que eu passei. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso de uma solução. E na época, lá onde eu trabalhava, lá tinha aquelas bíblias em azulzinha do Novo Testamento, né? Aquelas bíblias bem pequenininhas, dos Gideões. E aí eu ficava lendo os Salmos, eu via que os Salmos, ele realmente baseava muito no que eu estava passando na época, estava vivendo na época, né? E aí eu comecei a ler aquele salmo, inclusive um salmo assim, que eu li demais, que eu me identifiquei, foi o Salmo de 42, né? Salmo de número 42, que é onde retrata também a situação de Davi, né? Onde Davi também se deparou com a situação de uma depressão, vamos dizer assim, né, bispo? Ele chega a falar que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, né? Ó, minha alma, porque está abatida tanto dentro de mim. Então, os meus pais ficavam preocupados e eu não queria também causar um alarme, assim, para a família. Eu tinha emagrecido bastante, eu não alimentava normal, eu não tinha ânimo, não tinha alegria para nada. E assim, bispo, eu entendi que a única solução mesmo era tirar a vida, era me matar mesmo, porque quem sofre uma depressão profunda sabe muito bem do que eu estou falando. É uma situação onde você não encontra uma saída, não é? Tudo que você tenta buscar, e como eu estava dizendo, eu tentava buscar no pecado uma solução para o meu problema. Eu ia para as festas, vou para a festa para me divertir, e eu ia para essas festas, e chegava lá, era um vazio, era uma tristeza, e aonde eu não conseguia também me concentrar ali. E eu lembro que eu peguei uma moto, né, e também fiz muita loucura, assim, e eu tentava encontrar uma saída para me satisfazer por um momento, e eu não conseguia encontrar, sabe, em nada, nem ninguém. E eu vi, bispo, percebi que não era um problema psicológico, assim, era um problema extremamente espiritual, né? A minha mãe, na época, ela me levou no psicólogo, e aí o psicólogo, ele fez umas perguntas e tal, e tal, e tal. E aí ia ter um retorno depois. E aí, antes de cometer essa besteira, que era tirar a minha vida, eu fui para a igreja. Aí eu recebi o convite, eu aceitei, com muita dificuldade, eu aceitei o convite e fui para a igreja. Então eu fui, chegando ali, eu entrei, aqui tudo muito diferente, né? Não estava acostumado com aquilo. Isso lá em E Guanabara. ali isso em Guanabi. Acho que é na rua Otávio Mangabeira, se não estiver enganado, a rua lá. É isso mesmo. Na época, eu lembro que até a mãe da Gleice tinha um negócio de placa logo na esquina ali, um negócio de uma empresa, na época, né? E foram muitas pessoas que eram da minha época, quando eu cheguei, né? Tinha ali o Neto, que está lá na igreja até hoje, né? Tinha, acho que, Nivaldo, muita gente lá, dessa época minha aí, Maiara, Maiana, esses meninos aí, eram os jovens da época lá na igreja, né? E aí eu cheguei na igreja,
entrei, sentei na última cadeira, porque eu tinha um problema muito sério também, bispo. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu tinha muita dificuldade de estar nos lugares, de conversar com as pessoas. Para o senhor ter ideia, é algo que é até engraçado, mas eu vou relatar aqui, é que é o seguinte, eu tinha dificuldade até para arrumar namorada, porque eu não conseguia chegar nas meninas, eu não conseguia, eu não conseguia me expressar, que eu gostava, eu não conseguia. Então, eu vim ter uma namorada, eu tinha 18 anos, 18 anos, quase a mesma época. Foi a primeira namorada que eu tive, eu namorei 6 meses só e não tive mais nenhuma namorada. E eu era muito tímido, chegava nos lugares, nos grupos de família, eu sempre me isolava, eu sempre não gostava de ficar muito junto com todo mundo, porque... Hoje, pastor, nesse clima aí dessa juventude, você ia sofrer bullying, e ele chamar de BV. Ah, exatamente. Bispo, eu passei um pouco por isso. É brincadeira. Passei um pouco por isso aí. Eu sei. Passei um pouco por isso aí. Inclusive, na época da escola, bispo, eu enfrentava um pouco essas coisas. Sabe? Eu acho assim, tem coisas que é exagero da parte das pessoas, mas tem coisas que a gente é criança, a gente não sabe lidar com as emoções da gente, então a gente acaba que nos sentindo um pouco inferior mesmo. Mas eu lembro, engraçada a história, que eu lembro que na época havia um pouco de dificuldade, porque os meus pais, eles moravam num sítio, tinham uma vida muito boa, mas meu pai foi para a cidade. E aí, devido ao aperto financeiro, ele começou a vender as propriedades na época. E aqueles problemas todos, né? E de repente chegou uma situação que nós não tínhamos assim, uma condição boa para vestir uma roupa melhor para ir para a escola, para vestir calçar um tênis melhor. Eu lembro que a minha mãe tinha um sapatinho lá, que era tipo aquele sapatinho moleca que a senhorinha usa. Sabe qual é? Ei. E aí você vai calçar isso aí, que é a única coisa que tem. Eu falei assim, mas como que eu vou para a escola com um sapato desde menina, de mulher? Não, ninguém vai falar nada não. Você vai sim, se você não for, você apanha. E aí eu ia, bispo, e chegava lá para aquele sapatinho, um short lá em cima no umbigo, assim, a roupinha toda enfiada dentro da bolsa. E eu era muito assim, franzininho, muito queimado, muito enferrujadinho, era muito... E aí eu chegava na escola, os caras começavam a zoar de mim, rapaz. Dava um sapatinho de mulher, que era mirinha, essas coisas, sabe? E aí eu pegava e ficava chateado com aquilo, super chateado, aí vi que as pessoas ali tinham as coisas que eu não tinha. Eu lembro que uma época, eu quero até contar essa história. A gente ri, mas na verdade você viveu um difícil, de limitações, além do problema psicológico, problema espiritual, você tinha um problema financeiro, né? Muito simples. Vivia uma vida no limite, né? E é a história de muito brasileiro, cara, de muita gente que está nos escutando aí, que vivenciou isso também, viveu isso também. Passamos por essas provações, né, bispo? E aí eu lembro que desde cedo eu fui trabalhar para ajudar meus pais, porque era tudo muito que dividido na época, né? Tipo, fazia a carne num pedaço para cada um. Meus pais teve momentos muito bons, assim, financeiro, mas teve um momento difícil, onde meu pai trabalhava para sustentar uma casa, 4 filhos. Não era brincadeira, não era fácil, né? E eu lembro que eu fui trabalhar uma vez para ajudar meus pais, e aí eu fui vender picolé. E eu ia vender picolé e eu era assim meio que desonesto, vamos dizer assim, na época, sabe? Quando eu era do mundo. E aí eu cheguei lá, peguei um carrinho lotado de picolé para vender, rapaz, e fui para a exposição vender esse carrinho de picolé. E aí chegou lá, tava num calor danado, e aí eu falei assim, rapaz, e não vendi esses picolé, rapaz, eu peguei esse picolé e chupei esse picolé tudo. E aí rapaz, eu chupei esse picolé tudo. Mas nessa época você já tinha depressão, não? Não, ainda não, bispo. Nessa época eu não tinha ainda não. Eu era mais jovem, assim. Era mais jovem. Tinha uns... Menino, né? Acho que 12, 13 anos por aí, aproximadamente, né?
12 E anos? aí, 12 era. Chegou com a boca inchada, tanto de picolé. Aí eu voltei para entregar esse carrinho de picolé. Eu falei, rapaz, como é que eu vou entregar um carrinho de picolé? Agora você não tem um centavo, chupei esse picolé tudo. E aí, eu cheguei na sorveteria, o dono não tava. Aí eu falei assim, o dono daqui a pouco ele volta. Eu falei, só faz o seguinte, daqui a pouco eu volto para acertar com ele, vou deixar o carrinho aqui. Tá bom, fui embora. Eu falei, esse cara vai vir atrás de mim. Eu peguei e fui para a rodovia para pegar carona, para ir para a roça. Rapaz, que Para mim situação. fugir da situação. Aí era para ajudar minha família. E eu fiz isso na época. Aí depois eu Mas você chupou entendi que picolé era uma... tudo. Você chupou esses picolé tudo porque tava com fome? Não, não, porque tava calor mesmo e deu vontade. E aí, eu peguei e fui devolver esse picolé. Falei assim, rapaz, eu vou fugir porque se esse cara vir atrás de mim, ele vai me cobrar, não tem dinheiro. E aí, a minha mãe foi atrás de mim e falou, não, volta para trás e tal. Minha mãe foi lá, pagou os picolé e tudo ficou se acertado. E aí, vamos dizer que eu tomei vergonha na minha cara e comecei a trabalhar mesmo, ajudar de pedreiro, ajudar na roça e tal, para ajudar a família. Mas o que mais me desencadeou essa depressão, bicho, não foi a dificuldade, assim, de passar necessidade, não. Acho que foi mais os problemas emocionais mesmo, relacionados à vida da gente. Aquela sensação de incapacidade, né, bispo? Você fala assim, poxa, o que eu tenho na vida? Eu vejo as pessoas conquistando as coisas, eu não tenho. E eu lembro que o meu sonho era ter uma moto, eu era doido para ter uma moto na época, e eu lembro que os amigos todos tinham essa moto, eu não tinha, eu falava, eu preciso comprar uma moto, e nunca conseguia comprar, nunca tinha condição de comprar. Quer saber quantos picolés você chupou? O povo tá numa curiosidade de saber quantos picolés você chupou. Deve ter sido uns 40. Rapaz, Né? eu acredito que eram uns 20 picolé por aí, viu? Mais ou menos isso. E aí, bispo, aí o que aconteceu? Eu não tinha condição de comprar a moto, vivia muito frustrado com isso, né? Porque os amigos tudo tinham. Eu percebi que os amigos queriam ir nos lugares, eu não queria me levar, porque eu não tinha a minha mão, não queria levar de garupa. Aí eu lembro que eu me engajei eu comecei a engajar nesse negócio de trilha, cross, foi nessas ideias aí. Aí eu peguei, eu tinha um consórcio de uma bizinha na época, eu peguei, um rapaz falou assim, rapaz, eu tenho uma DT 180 ali, e essa DT tá desmontada para fazer motor. Agora, se você quiser pegar do jeito que ela tá lá, eu troco nesse consórcio seu. Eu peguei esse consórcio, troquei nessa DT 180, mas pensa no sofrimento, rapaz, com essa moto. Aí eu peguei essa moto e tudo desmontada, e parafuso para tudo quanto é lado, e eu viajei em cidades vizinhas para comprar peça. Essa moto saiu R$ 4.000. Eu funcionei essa moto nem andar, ela quis andar. Né? Tentando sair da situação que eu vivia. Tentando sair, não encontrava saída. É como se tudo tivesse meio que amarrado, sabe? Aí eu vendi essa moto dentro para lá, falei, compra essa porqueira aqui. Qualquer valor que tiver isso. E aí... Mas resumindo a história, bispo, aí quando eu cheguei, quando eu fui trabalhar, que eu saí dessa oficina de moto, eu fiquei parado, eu fui trabalhar nesse motel, né, que foi um emprego que tinha na época. Depois desse motel eu fiquei desempregado, e aí foi onde esse meu patrão na época me deu esse emprego, que foi o melhor emprego que eu tive na minha vida, onde eu gerenciava uma loja, que eu tinha responsabilidade de prestar conta, né, de tudo ali que entrava, e eu via que minha vida estava amarrada, parece que tinha um demônio, assim, Foi a loja assim. da bateria, né? De bateria, né? Isso, a loja da bateria, que inclusive hoje lá o nosso irmão Simval está no meu lugar até hoje. Né? Então, eu lembro quando você trabalhava nessa loja aí, e quando você foi para Uberaba, Burrega ficou no teu lugar, né? Exatamente, eu coloquei ele no meu lugar, ele está lá até hoje, bispo, está lá até hoje. E aí, resumindo, bispo, eu fui para a igreja, né? Cheguei na igreja, no culto, foi uma bênção, acho que a palavra veio de encontro no meu coração realmente, segundo a necessidade que eu enfrentava. E eu
eu lembro assim, bispo, que eu fui para a igreja, gostei, recebi uma oração, comecei a melhorar, mas dentro de um prazo de 2 a 3 meses, eu continuei na igreja mesmo com depressão. Não com o mesmo estágio avançado, mas ainda sofria depressão ainda. Não tinha mais aquele pensamento de morte. Eu não tinha, não tinha. Já estava melhorando, né? Começou a melhorar, né? Eu não tinha abrido mão ainda de todos os meus erros, eu não tinha abrido mão de tudo. Quando realmente, eu lembro, inclusive, bispo, que eu tenho guardado aqui até hoje, aqui nas minhas coisas, a primeira mensagem que eu ouvi do senhor em Guanambi. Primeira mensagem, que foi a mensagem assim que falou muito sobre salvação, sobre vida eterna. Eu lembro que o senhor pregou um versículo que fala bem assim, que pelas suas palavras será julgado, pelas suas palavras será condenado, né? Que nós prestaremos conta de todas as palavras e um pouco sobre o juízo final, né? O senhor pregou sobre isso lá em Guanambi. E eu estava nesse culto, foi no início da minha fé, eu não tinha batizado ainda nessa época, né? Estava assim, caminhando para o batismo. Eu tinha muita vergonha dos membros da igreja, e sempre quando terminava o culto eu ia embora, eu não queria ter contato com as pessoas, porque eu era muito tímido, tinha essa dificuldade. E quando foi um dia, as pessoas começaram a me chamar, não é? Começaram a me chamar para conversar e tal, os obreiros, que na época era Dai, Neto, acho que Givaldo, se não me engano o nome dele. E aí, eu fui muito bem acolhido na igreja, sabe, bispo? Pelo pastor Tiago, a pastora Suzana na época, que fez parte da história também, assim, da gente, né? E aí, eles me acolheram bastante, me ajudaram, me deram muito conselho. E eu lembro do seguinte, o que realmente me fez converter de verdade mesmo, que eu me declarei assim, converti, foi quando, essa época, tinha uma festa de São João, e eu estava com a moto, e eu fui lá na igreja, e tinha alguns jovens lá na igreja, na porta da igreja, e o jovem falou assim, não, vai ter uma vigília aí, vai ter uma oração, vamos orar com a gente, está vindo à igreja. Não, eu vou ter uma festa para ir com os amigos. E eu peguei e me recusei, né? E fui para essa festa com os amigos em outra cidade. E cheguei lá, uma festa de São João, era uma festa que eu sempre gostei demais quando eu era do mundo, era uma festa que minha família, assim, sempre gostei muito dessa época, né? E aí, eu fui nessa festa de São João, numa cidade vizinha, e quando chegou lá, aquele povo dançando, aquele povo lá, aquele forrozinho lá, e todo mundo dançando lá, bebendo, me veio assim, bispo, eu acho que o Espírito Santo me tocou e me deu uma angústia naquele lugar. Eu falei bem assim, rapaz, esse lugar não é para mim, eu não me sinto bem mais participar disso. Isso é forte. E aquele dia eu voltei para casa decidido, eu falei bem assim, eu não quero mais essa vida de ilusão, eu não quero mais essa vida de vazio. E eu me senti nojo, eu senti nojo daquela festa, daquelas pessoas bebendo. Era algo que eu sempre gostei. Eu cheguei a beber, porém eu não era viciado em bebida, mas gostava. E nunca fumei cigarro, nunca usei droga. Meu único problema era de vez em quando beber. E aí eu cheguei nessa festa, e eu cheguei para alguns amigos e falei bem assim, rapaz, é o seguinte, eu não estou me sentindo bem aqui, e eu quero ir embora, rapaz. Ele falou, não vai embora, não, a festa está só começando. Eu falei assim, se vocês não forem, eu vou embora sozinho. E muito angustiado, bispo, muito triste, eu voltei daquela festa decidido. Falei assim, olha, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais essa vida de balada, de festa. É como se o Espírito Santo me incomodasse, porque a partir do momento que a gente experimenta do Espírito Santo, a gente não tem prazer mais nas coisas do mundo. As coisas do mundo perdem as forças na vida da gente. E aí eu decidi, voltei para casa, e lá no quintal da minha casa, eu abri a porta dos fundos, meus pais estavam dormindo, eu ajoelhei e chorei bastante. E falei assim, Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu não aguento mais, eu quero uma solução, eu quero sair dessa vida, eu quero sair dessa depressão, eu quero ir para a igreja, eu quero ficar firme. A partir daquele dia, eu não perdi mais um culto. Um culto, eu ia a pé, eu saía de casa a pé, traçava um trajeto longe todos os dias, eu ia para a igreja todos os cultos,
e comecei a me envolver com a igreja, me envolver com os jovens da igreja. Aquilo foi melhorando a minha autoestima. E eu comecei a participar de orações nos montes, comecei a participar de eventos da igreja. E eu me entreguei por completo mesmo. E eu lembro, bispo, que eu decidi, engraçado que eu fui batizado pelo Espírito Santo antes mesmo de ser batizado nas águas, sabe? Eu estava na igreja, parece uma loucura que eu vou falar aqui, mas é real. Eu estava na igreja num culto de quarta-feira, as luzes apagadas, e eu chorava muito, chorava muito, chorava muito. E aí algo me tocou e Deus me convidou assim para me orar no monte. Levantei de madrugada, exatamente o monte que eu havia sentido no coração. Levantei de madrugada, peguei uma bicicleta. Na época era até aqueles Walkman, um Walkmanzinho azul, que você botava uma bateria nova e você ouvia uma música e já acabava. E aí eu peguei esse Walkman, botei na mochila e fui para esse monte. Esse monte, inclusive, fica lá onde é hoje a barragem do Poço do Mago. Não sei se você conhece lá. Sim. Eu fui sozinho, 4 horas da manhã, andei 12 quilômetros de bicicleta. Parece loucura, eu cheguei naquele monte, eu ajoelhei. E eu comecei a falar com Deus, eu me quebrantei. Eu acho que o quebrantamento... Deus não resiste a um coração quebrantado. Eu me quebrantei por completo. E ali eu senti uma presença mais forte. Eu comecei a falar em línguas, eu comecei a falar palavras, e aquilo foi fluindo, fluindo, a presença de Deus, eu fui chorando, e foi algo extremamente forte na minha vida. A partir daquele dia, bispo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. E aí eu fui para a igreja e falei assim, falei com o pastor, eu quero me entregar, eu quero... Esse monte é forte. O pastor Edmilson conhece esse monte. E aí, bispo, eu falei assim, eu quero isso para minha vida. E eu lembro, bispo, que umas músicas que mexiam muito comigo, que eu ouvia demais na época, eu ouvia muito Renato Suete na época, eu ouvia muito Crivella, e eu ouvia muito Diante do Trono, porque os jovens da igreja gostavam muito, passavam, então eu ouvia muito Diante do Trono, naquela época do CD gravado em Salvador, Esperança. Então aquelas músicas mexiam muito comigo também, me tocava assim muito. E eu comecei a interagir com a igreja, o pessoal me convidou para evangelismo, eu fui vencendo aquela timidez. Eu acho que o processo da obra do Espírito Santo ele vai acontecendo com o tempo, e eu tinha dificuldade de ler a Bíblia porque eu não entendia, de abrir, e ali eu comecei a melhorar o meu autoestima, e eu lembro que eu participei de uma campanha, bispo, da Portas Abertas na época, uma campanha que o pastor fez, e aí eu falei assim, eu vou passar nessa porta e eu creio que meu trabalho vai melhorar, porque a situação do sentimento que eu tinha em relação ao relacionamento, eu já tinha vencido. Eu não sentia mais dor nenhuma quando lembrava dessa pessoa. E aí eu fui vencendo os problemas em casa. E aí eu consegui, na época, participar dessa campanha das Portas Abertas. Eu voltei para o meu trabalho, abri as portas, ungi lá as portas, como o pastor havia falado. E a partir dali eu vi algo tremendo começou a acontecer, chegando clientes, pessoas foram comprando e comprando e comprando e comprando. De repente, não tinha mais bateria no estoque. Foi uma coisa tremenda assim, sabe? Eu consegui vender todas as mercadorias que estavam ali. E eu liguei para o dono da empresa e falei assim, rapaz, aconteceu algo inusitado aqui. Então você entender isso aqui. Eu vendi toda a mercadoria das prateleiras, não tem nada, eram muitas baterias, trator de caminhão. Falei, rapaz, que coisa boa. E eu ganhava comissão com isso, eu ganhava o salário e comissão. E eu ganhei na época e fiz um voto lá na igreja, e ele veio repor as baterias. Eu contei esse testemunho na igreja, onde eu passei pela campanha com toda a fé, e as portas se abriram para a minha vida. A partir daquele dia, as coisas começaram a fluir, financeiramente, não faltava mais o dinheiro, eu consegui ajudar minha família, ajudar minha mãe. E na época teve uma outra campanha, uma campanha para ganhar almas. Você traz uma cadeira e traz uma pessoa. Você
ofertava uma cadeira e você trazia uma pessoa para sentar naquela cadeira. O pastor Tiago fez. Então eu peguei e falei assim, rapaz, eu vou levar minha mãe. E a minha mãe era também sofrida na época, coitada, muito doente. A minha mãe tinha um problema, uma enfermidade, que ela foi curada, inclusive, na igreja também, que era uma dor de cabeça que ela sentia que parecia explodir a cabeça dela, ela não conseguia, gemia, chorava. E eu falei assim, mãe, é o seguinte, a senhora não vai me fazer passar vergonha dessa vez, eu preciso ir na igreja levar uma pessoa. Eu falei, eu tenho que levar uma pessoa, mãe. Eu quase chorei um balde de lágrimas para ela. Eu falei, eu não tenho ninguém para levar nessa campanha, mãe. E a senhora é a única saída. Nem que a senhora só vai lá e pronto. E ela, não, mas eu não vou, eu não gosto de igreja. Não, por favor, mãe, a senhora não pode deixar eu levar essa cadeira vazia. E aí eu peguei, bispo, e peguei a cadeira, botei nas costas e levei minha mãe. Eu passei pela praça, que era uma praça muito conhecida, que é onde encontrava os amigos, ficava a noite toda com os amigos lá. E os meus amigos estavam todos lá. Eu passei pela praça de roupa social, que era uma coisa que eu não usava. E na época eu não tinha roupa social, eu troquei as minhas roupas social com um amigo. Peguei minhas roupas de marca e troquei com um amigo meu que era da igreja pentecostal. Ele foi para o mundo. Engraçado, ele foi para o mundo e não usava mais aquelas roupas social. E eu fui pegando, fizemos uma troca. Eu troquei minhas roupas de marca com ele. Ele pegou aquelas roupas pentecostal e me deu. E aí eu era muito magro, bicho. Vou estar aqui perto da Fernanda para ela ver também. Eu era muito magro. Ó, Aí a Fernanda aí. essa música aqui fala de você quando chegou na igreja, ó. Presta atenção aí, ó. Minha vida aqui era muito louca. Só faltei correr atrás de Sim, mas e aí, pastor? Muito bom. Lembra um pouco o Nordeste mesmo, lá, a região. Então, bispo, é o seguinte, aí, bispo, aconteceu o seguinte, eu, então, peguei, né, e levei minha mãe, passei e essas roupas social era muito grande, porque essa roupa social era muito grande, porque eu era muito magro e ficava sambando em mim essas roupas, camisa social grandona, camisa social, que era mais feia. Eu tenho até umas fotos, e eu passei na pracinha, os amigos zombaram, rapaz, agora virou irmão, é irmão, né, glória a Deus. E aí, passou zombando, né? E aí eu passei com essa cadeira nas costas, com minha mãe atrás. Cheguei na igreja, ela sentou na cadeira, ouviu a palavra tocou no coração dela, e ela foi para a igreja. Ela se converteu também na época. Eu, ela e a minha mãe, e a minha irmã, nós três nos convertemos, aí nós enfrentamos uma batalha lá em casa, muito grande na época, com os meus pais e minha mãe na igreja orando, participando e tal. E aí, bispo, essa foi uma das etapas. Aí, quando realmente teve uma época que eu estava muito envolvido, o pastor falou assim, rapaz, você... E eu, assim, bispo, eu me entreguei por completo mesmo. Eu não fui pela metade, não. Eu me entreguei tanto assim que eu abominava as coisas do mundo, eu não queria mais nada do mundo. Eu era assim... Eu me sentia tão espiritual, mas que eu até exagerava. Eu tive assim... Eu tive até medo de ficar fanático. Graças a Deus eu não fiquei. Mas na época, nem dormir sem camisa eu dormia mais. Eu não orava sem camisa de jeito nenhum, porque eu sentia que era um temor, uma reverência diante de Deus. E eu era muito firme, mas firme por monte sempre. Era envolvido na igreja. Eu inclusive, bispo, eu cometia assim, um erro, mas por uma boa causa. Eu acho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu abandonei a escola de tanto que eu gostava da igreja. Eu não aconselho isso para ninguém sair da escola para ir para a igreja, tem que estudar mesmo e fazer faculdade. Mas eu cheguei a abandonar a escola de tanto que eu gostava da igreja. Eu saí da escola e não fui estudar mais, eu não quero estudar, eu quero só a igreja, eu quero só Jesus, eu quero só... Isso foi tão bom para mim, recuperou minha vida, eu estava perdido, fui encontrar, estava morto e
parece que Deus me trouxe a vida de volta, que eu não quis mais estudar, fui para a igreja e não perdia nada, absolutamente nada, não é? E participava de tudo. Acho que a pastora Suzana está aí, acho que ela lembra dessa época. Deixa eu ver, Foram peraí. pessoas que... Apresentar aí a Fernanda aí que entrou aí agora. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Bruna. Bem? Boa noite, Fernanda. Para quem não conhece, essa é a esposa do pastor Evilásio. E o filhinho dele tá. Léo tá dormindo já, né? Tá assistindo TV. Tá na sala. Tem o Léo. Léo tá com 4 anos já, né? Vai fazer. Fazer 4. Daqui a pouco Fernanda vai cantar aí, vai louvar a Deus. Mas continua. Valorosa aí. E aí, bispo, para resumir... A pastora Sandra também abandonou a escola para poder Exatamente. pregar a palavra. Você está falando aí que você foi tão impactado no momento que você largou os estudos na época, claro que depois você voltou e terminou. A pastora Sandra também, né? Ela ficou tão impactada que na época ela largou os estudos, depois voltou de novo, né? Mas é o momento que a pessoa descobre Jesus e ela... Aquele enfoque, né? Isso é muito bom. É muito bom, bispo. Foi uma coisa que eu experimentei, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter conhecido Jesus. Se eu tivesse a oportunidade de conhecer antes, eu teria me entregado antes, porque... Na hora certa. E aí o que aconteceu é que, nesse período, eu era muito envolvido com a igreja, inclusive dormia muito na casa do pastor Tiago, pastor Suzana. Eu praticamente morei na casa deles na época. Eu ficava lá o tempo inteiro. Fui uma vez de moto para Brumado aí, com o pastor Tiago, para um retiro que teve no Areão. Ainda estava assim, bem acabadinho. Você tem uma foto, eu tô bem acabadinho. Né? E... eu fui de moto. Ó. Esse era você que chegou aqui. Mas e aí, como é que surgiu o desejo da obra de Deus? Chamado. Sim, agora eu vou passar para essa parte. Aí, na época, eu envolvido ali na casa do pastor e tal, eu fui convidado para ser obreiro. Rapaz, eu gostaria que você aprendesse aí, para você participar aí, fazer a obra com a gente. Eu recebi o convite. Tenho visto que você é um menino de Deus, né? Você é um menino envolvido aí na obra. E eu falei assim, olha, eu quero isso, quero participar. Eu comecei a entrar naquela farda de obreiro para mim, isso foi um prazer tão grande que eu me sentia tão importante assim, sabe? Eu falei, rapaz, agora veio aí gente importante mesmo, que botar uma gravatinha, chegava na igreja, gravatinha, todo, né? Chegava lá, e eu me senti, rapaz, que foi bacana fazer obreiro. E aí, era muito bom poder ajudar as pessoas, era muito bom participar da obra, era um desejo assim enorme, sabe? Suzana falou aí que você olhava para Mariana, né? Sim, já cuidava de Mariana pequenininha, não é? Hoje tá essa moçona aí, Mariana era bem pequenininha. E eu lembro assim de muitas coisas, sabe? Muitas coisas, foi muito bom para minha vida, né? Foi muito bom. Eu lembro que na época eu, inclusive, dormi na igreja algumas vezes. Eu tinha a chave da igreja, bispo, e aí, sabe o que eu fazia? Eu chegava na igreja e eu pegava o microfone, e aí não tinha ninguém dentro da igreja. Eu pegava o microfone e falei assim, vou pregar agora a palavra e tal. E aí sentava lá na igreja, olha pessoal e tal, para mim a igreja estava cheia, pregando, não sei o que e tal. Direto quando eu ia na igreja à noite, eu preparava aquela palavra e pregava para as cadeiras de noite dentro da igreja sem ninguém. E eu fazia isso constantemente. Ia para a igreja, ligava o som, chorava no altar, chorava. Mas agora já era um choro diferente, não era um choro mais de tristeza, de dor, mas já era um choro gostoso, um choro de uma presença, de um quebrantamento. E aí, bispo, era muito bom, sabe? Aí eu pegava a Bíblia e ficava pregando ali para as paredes, ali na igreja. E eu lembro, bispo, que na época, já obreiro, o pastor falou assim, rapaz, você vai pregar na igreja. E eu, não, você tá doido, eu sou muito tímido, aí eu não dou conta de pregar para as pessoas, eu não vou fazer isso não. Eu falei, não, rapaz, você vai pregar. E aí
Era um domingo de manhã. E o pessoal da igreja, bicho, gostava muito de mim, porque eu era amigo de todo mundo, né? Eu era aquela pessoa, aquele jovem ali, que as pessoas tinham como exemplo de um jovem firme na igreja, porque realmente eu era firme mesmo. Como eu falei, eu me dediquei tanto que abandonei a escola, abandonei tudo. Minha família começou a perceber que ficava mais na igreja do que em casa. Eu mal ficava em casa. E era uma coisa muito bacana sentir, sabe, bicho? Eu ouvia as músicas, os hinos, e sentia muita presença. Era algo. Eu sempre fui muito de oração, sempre gostei de orar, ia muito para os montes sozinho, eu sempre orava em casa, na igreja. Eu buscava tanto a presença de Deus. Eu vi a minha família, Deus começou a fazer uma obra, a situação de casa, meu pai, minha mãe, melhorou 100%, assim. E aí, bispo, o pastor falou, você quer ser obreiro? Eu falei, eu quero ser obreiro. Fui, peguei a farda e comecei a participar. E aí eu fui convidado para pregar pela primeira vez, era no domingo de manhã, que na época tinha culto domingo de manhã na igreja. E aí eu falei, rapaz, eu não consigo não, você vai pregar e preparei uma palavra. Eu lembro que eu preguei na primeira vez, 2 Crônicas 7:14. Eu não esqueço. Não é se meu povo chama pelo nome se humilhar e orar e tal, e buscar aquela passagem. E aí, bispo, o pessoal da igreja, como gostava demais de mim, domingo dava pouca gente. O pessoal falou assim, eu quero ver o pastor, eu quero ver o obreiro Vaz pregar, não é possível. Aí todo mundo foi para a igreja, lotou de manhã, domingo de manhã. E aí que eu vi que a responsabilidade aumentou mesmo. Eu falei assim, rapaz, agora... E agora, hein? Eu cheguei domingo de manhã e gaguejei demais, não consegui pregar direito, não tinha palavras. E engraçado que eu não era entendido da palavra, eu não tinha entendimento algum. Inclusive, sem mudar de assunto, teve um evento de jovens na igreja, onde veio um jovem de Brumado, veio um monte de jovem de Brumado, juntou com os jovens de Guanabi. E aí eu lembro que, cheio de jovens, aí acho que Gleice, se não estiver enganado, estava no microfone e falou assim, eu vou chamar o obreiro Vilas aqui para ele falar o que significa ser inquieto. E aí eu não fazia ideia o que significava. E aí eu cheguei, peguei o microfone e assim, eu falei assim, inquieto é inquieto. Tem muitos jovens aqui inquietos. E aí eu não tinha entendimento das coisas. O entendimento ele foi surgindo na minha vida conforme eu fui buscando. E aí eu preguei na igreja, uma palavra, eu consegui pregar pela misericórdia aí uns 14 minutos, né? Foi o máximo que eu consegui pregar. Entreguei a palavra. E aí, resumindo, bispo, eu participava de tudo, inclusive andava muito com o pastor, para cima e para baixo, tudo que ele fazia, tal, acompanhava ali tudo de perto, o trabalho da igreja. Lembro de ir algumas vezes até em Brumado, ter Brumado aí na sede. Na época a sede era na avenida ainda, né? Não me lembro o nome da avenida. Era um salão pequeno. É a Avenida aí, do Guimarães. Exatamente, bispo. E aí eu participei de uns 2 retiros aí no Areião. O pessoal fazia muito retiro no Areião. Fui pescar uma vez no Areião com o senhor, algumas pessoas. Zé Luiz foi também com a gente. E aí foi muito bom assim na minha vida, bispo. E um dia eu fiquei um pouco angustiado de manhã e algo queimou no meu coração. Falei bem assim, meu Deus, eu estou sentindo algo diferente. Eu acho que eu quero muito isso para mim, porque minha vida foi devolvida. Eu sou muito grato. E aí na época surgiu a situação de Uberaba, abri o trabalho de Uberaba e com pouco tempo o pastor Tiago ia para lá, para Uberaba, ele foi vim para cá para Uberaba e eu fiquei aí. Aí o pastor lembrou o batismo também, né, bicho? Depois, antes de ser obreiro, eu me batizei. Eu esqueci desse detalhe. Na Barra de Seraí. A Suzana está falando aí que no dia do seu batismo foi muito lindo. Verdade, viu, bicho? Foi algo tremendo, meu batismo. Foi uma presença muito forte, assim, do Espírito Santo. Foi algo muito bacana mesmo. Eu senti algo forte. E o pessoal também foi muito impactado na época. Me batizei, né? Tem fotos até hoje aí. E aí, na época de Uberaba, o pastor ia, né? Aí o senhor comentou que precisava mandar alguém para Uberaba. E eu jamais imaginava que de tantas pessoas, esse alguém seria justamente eu, né?
que teria essa grande oportunidade de poder ir para Uberaba. Confesso para o senhor que no momento que eu recebi o convite, eu tive dificuldade para engolir, sabe? Para a ficha cair, falar assim, não, ir para Uberaba e fazer a obra, ser pastor, será que é isso mesmo? E eu peguei, fiquei ainda, eu lembro que na época o pastor Fábio veio, eu fiquei morando com o pastor Fábio na casa e ajudei o pastor Fábio com a igreja na época um pouco, né? Até preguei pela segunda vez lá, com ele lá. E aí depois foi a época de eu me demitir, fui até o meu trabalho, falei com o meu patrão, falei assim, ó, é o seguinte, eu estou indo embora porque eu vou fazer a obra de Deus para ser um pastor. Rapaz, como é que você larga o emprego? Você está ficando maluco para ser pastor? Você está doido, você é o meu braço direito, eu aumento o seu salário, eu dobro o seu salário, eu dobro o seu salário. Não, não é uma questão de valor mais, é uma questão de algo que Deus está me chamando. Ele, não, rapaz, não faz isso não, eu dobro o seu salário, eu melhoro a sua comissão. E eu ia ganhar super bem, assim, bicho, eu ia ganhar super bem. E mesmo assim, eu não fui levado pela situação, pelas propostas. O desejo ardente estava queimando no meu coração. Então, eu pedi a demissão do trabalho, trabalhei alguns dias. Depois, bispo, a igreja fez... Eu ia para Uberaba, a igreja fez uma despedida, o pessoal da igreja, eu lembro como se fosse hoje, fizeram uma festa, uma reunião, lá todo mundo junto, para fazer a minha despedida. E despediram de mim. Eu confesso que foi difícil, porque muitas pessoas assim, que eu amava muito, né? Senhorinhas da igreja, casais, que a gente tinha muito contato, e era um povo assim que era minha família, e teve uma despedida na igreja, e quando foi no outro dia à noite eu ia embarcar, eu nunca tinha saído para tão longe assim, para lugares longe, o máximo que eu fui para Vitória da Conquista, inclusive eu fui fazer um curso para ser protético, né, fui também protético, que é fazer dentadura, essas coisas, até isso eu fiz, e aí E aí eu morei em Vitória da Conquista, foi o único lugar que eu fui mais longe. Eu nunca tinha saído daquela região, eu amava a minha cidade, gostava demais da minha cidade. Que ano que você foi para Uberaba? Que ano foi, você lembra? Eu cheguei no Uberaba em junho de 2006. E aí eu lembro que eu fui para embarcar e o pessoal da igreja foi para a rodoviária, teve tanto de gente na rodoviária para despedir, porque o pessoal gostava muito de mim. Eu fico muito feliz com isso, né? E aí eu peguei aquele ônibus e quando eu saí, que eu vi a cidade desaparecendo, eu falei, rapaz, será que é isso mesmo? E eu falei, meu Deus, que situação, eu nunca... Quando que eu vou voltar aqui na minha vida, né? E aí eu vim pra cá, bispo, na época, eu vou contar agora a parte de Uberaba, não sei se vai dar tempo, mas depois talvez a gente volta aí. Na verdade, a live vai cair agora, mas a gente vai voltar, entendeu? Uhum. E vai ter a segunda parte aí. A live vai cair, porque a live aqui no Instagram, ela dura 60 minutos. Então vai cair agora, tá faltando 1 minuto aí. Entendeu? Mas aí nós vamos ter mais 1 hora aí pra gente bater um papo aí. Eu acho que o pessoal também vai ficar com a gente. Tá sendo muito bom. Beleza. Aí, a melhor parte vem agora, né, Bispo? A experiência aí dos primeiros passos na obra de Deus. Morando na igreja, morando no fundo da igreja. Né? Exatamente. E foi um período bom também que você conheceu uma garotinha lá chamada Fernanda, né? E vai ser muito bom. Então a live, avisar o pessoal aí, a live vai cair, né? Agora, e nós vamos retornar. Eu quero que todo mundo, vou esperar o pessoal entrar. Nós estamos aí com 50 pessoas, né? E vamos convidar a gente aí, tá certo? Bora lá. Bora lá. Vai ser isso aí. Tá caindo. Vamos contar 10, 9. Vou encerrar já aqui, que tá faltando 20 segundos aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Vamos lá.